Bom, eu acho que faz tanto tempo que a gente não vê o nosso queridíssimo Cellbit se metendo em alguma treta. Na real, ele não tá nem se metendo, né, mano? É um negócio que meio que aconteceu assim porque as pessoas que estão procurando isso. Acho que o pessoal se acostumou tanto de ver o Cellbit envolvido em alguma polêmica que agora correm atrás pra criar alguma com o nome dele, sabe, mano? É um negócio que não tem mais sentido. A única coisa que ainda tem atualizações e a gente ainda vê se falar e comentar é a treta dele com a Sassá, né? O processo entre eles dois, digamos assim. E para as pessoas que estão curiosas pra saber o desfecho final, ainda não ocorreu. O processo ainda está em andamento, inclusive nessa quarta-feira, dia 11/6, eles marcaram uma nova audiência para acontecer um novo julgamento que vai ser no dia 25/9. Então ainda vai demorar sim um pouquinho para ter um desfecho final de toda essa história, desse processo que rola entre o Cellbit e também a Sassá. Porém, antes de falar do assunto principal desse vídeo, eu queria apresentar para vocês mais uma vez a plataforma. Eu acho que vocês sabem muito bem o que é. A grade de informações para vocês estarem consumindo é bastante alta, então qualquer coisa que você for procurar, você vai encontrar, cara. Não se preocupa com isso e também não vai ter nada para ficar interrompendo vocês o tempo todo. Mas enfim, o conteúdo do vídeo de hoje é pra falar de outra situação. Todo mundo que é fã do Cellbit, principalmente, sabe que ele acabou lançando finalmente o seu jogo, o Enigma do Medo. O jogo que foi um sucesso assim no começo, nas primeiras semanas as pessoas só falavam desse jogo. Muitos streamers que eram amigos do Cellbit também jogaram pra ajudar a divulgação. Enfim, na minha visão ele foi um sucesso, sabe, rapaziada? Óbvio que não foi daquele jeito como o pessoal imaginava que seria. Eu até confesso que em relação ao preço eu achei ele até um pouquinho salgado, sabe? Mas enfim, paga quem quer também, né, rapaziada? A gente também não precisa ficar falando aqui, tipo, o cara coloca o preço que ele quiser. Só que começaram a levantar uma treta, eu acho que até meio que desnecessária e sem sentido. Por que eu tô falando isso? Porque assim, rapaziada, são duas pessoas que fizeram dois games brasileiros, né? Na verdade, o André ele fez até mais jogos que o Cellbit. O Cellbit só lançou um. Mas o André Wong e o Cellbit acabou se envolvendo em uma treta indiretamente. Alguns fãs, né, de ambos, seja do Cellbit ou do próprio André, começaram a falar dos seus games e tal. O pessoal simplesmente começou, sei lá, mano, pra tentar falar que o jogo de um cara é bom, começou a menosprezar o outro. É justamente isso que tá acontecendo no Twitter, né? Eu tava vendo lá o nome do Cellbit e do André Wong subindo nos Trending Topics e eu fiquei meio que em dúvida. Mano, o que tem a ver? Eu sei que ambos são desenvolvedores, querendo ou não, né? Eles fizeram jogos e tal. O André tem mais tempo aí de mercado, que ele já fez vários jogos aí, inclusive um que tá fazendo muito sucesso e que eu até tô jogando, que eu acho muito bom, é Nine Kings. Mano, que jogo bom esse daqui do André, cara, na moral. Mas enfim, o pessoal, mano, começou a pegar, né, os jogos do André e comparar com o Enigma do Medo do Cellbit. E falaram, né, que o jogo do Cellbit é uma bosta e sei lá o que, sei lá o que. O André não precisou de tanta coisa pra fazer um jogo bom. Tipo, eles não sabem elogiar um e ficar de boa no outro. Começaram a levantar as paradas, né, que o Cellbit fez muito marketing, muitos streamers jogaram, enfim. E mesmo ele fazendo todo esse esforço, o jogo flopou. Bom, eu não acho que o jogo flopou. Ele talvez não tenha vendido tanto como eles esperavam. O que é até normal, rapaziada. Nem todo mundo gosta desse tipo de jogo. Eu, por exemplo, não curto muito esse tipo de jogo do Cellbit, mas tem gente que gosta. E não tenho nenhum problema nisso, velho. Cada um aqui vai se divertir jogando o jogo que você gosta. No caso, eu não joguei o jogo do Cellbit, eu vi alguns vídeos, mas não era um jogo que, tipo, me agradava muito, sabe? Não é um estilo que eu gosto muito. Mas tem gente que gosta e tá tudo bem. Já pro lado do André, mano, eu curto muito os jogos que ele faz. Esse Nine Kings foi um jogo recente aí que ele lançou, velho, esse jogo aqui tá demais, mano. Sem dúvidas nenhuma ele tá fazendo sucesso, não só aqui no Brasil, como também na gringa, né? Todo mundo aqui comprou a ideia e gostou muito desse estilo de jogo. E beleza, mano. Aí o pessoal começou a levantar aí essa treta aí totalmente desnecessária entre eles dois, até que chegou no André e também no Cellbit. Primeiro, o André, ele acabou retweetando e comentando esse post. Só falou, calma, gente, nada mais que isso. Muita gente tava interpretando que ele tava meio que zoando também, tá ligado? Ou com deboche e tal. Mas não, mano, ele só falou pro pessoal ter calma mesmo, porque, cara, não tem por que eles quererem criar uma treta totalmente sem sentido como essa. Logo depois, o próprio André, ele apagou esse retweet e explicou por que ele tinha apagado. E aqui ele falou o seguinte: excluiu o retweet porque teve gente achando que eu tava de verdade falando mal do Enigma do Medo. Quem tiver print, posta aqui pros curiosos. E logo depois, o Cellbit também comentou: ia marcar pra gente resolver no soco, mas me aconselharam que seria perigoso. E óbvio que isso aqui é tudo uma brincadeira, ironia, né? Que eu sei que muita gente do Twitter não sabe que é ironia nem brincadeira, mas os caras, eles não tem nada a ver, não tem treta nenhuma entre eles. O que eu tô falando aqui, mano, é uma treta que tentaram criar aí envolvendo eles dois. Pra falar do game, né, do sucesso que tá sendo aí o jogo do nosso querido André, que realmente tá sendo um sucesso absurdo. Em comparação com o Enigma do Medo, Nine Kings realmente assim, mano, é um sucesso absoluto. Não tem o que dizer, rapaziada. Eu fico muito feliz quando eu vejo games indie fazendo muito sucesso. O André é um cara que já tem um histórico de fazer games indies muito bem feitos. Mesmo que alguns deles sejam simples, mano, são muito bons e divertidos de se jogar. Cellbit teve sua primeira experiência
fazer no jogo, que atinge um público totalmente diferente, né? Um negócio assim um pouquinho mais linear, mais investigativo. E também você tem que entender, rapaziada, que é um jogo mais tranquilo assim em questão de história. Depois que você zera ele, não tem um pós-game, não tem um endgame que você fica fazendo um monte de coisa ali, meio que infinitamente, né, cara? Já o jogo do André é diferente, dá pra você fazer isso. Então é óbvio que essa comparação assim também, de ter mais play jogando e tal, um jogo ou no outro, vai ser mais o Nine Kings. Isso daqui eu acho que todo mundo concorda comigo. Mencionar que atinge um público totalmente diferente, né? Ambos os jogos assim, cara, são categorias que não tem nem comparação. Fora também que tem gente que não sabe apreciar ambos, sabe? Tipo, eu sei que tem muita gente aqui que não gosta do Cellbit. Eu sou uma pessoa que sou fã do Cellbit também, mas, cara, não precisa também você vir aqui querer ficar humilhando o cara só porque o game dele não foi aquele sucesso que você esperava ou imaginaria que fosse. Deu sim uma leve flopada e eu acho que só na primeira semana mesmo que teve muito engajamento, até porque muita gente tava curiosa também pra jogar e pra saber o que é, mesmo as pessoas que não gostavam desse tipo de jogo. Eu mesmo não gostando desse estilo de jogo, eu tava querendo jogar, mano, eu só não comprei porque eu achei que tava muito caro, né, mas enfim. O jogo do Cellbit, de certa forma, ele fez um sucesso ali que eu acho que eles até esperavam que fosse fazer. Não do jeito que eles até imaginavam, porque eu acho que é muito difícil, cara. É um estilo de jogo que a gente não vê se dando tanto sucesso dado o contexto. Mas se fosse de uma maneira um pouco diferente e tal, se tivesse talvez um modo cooperativo, até mesmo um modo online ali, ou algo que desse pra você ficar fazendo ainda no seu pós-game, né, no endgame, eu acho que sim, poderia ser aumentar um pouco a chance desse jogo não flopar como ele flopou e de até ter dado mais sucesso. Mas não que fosse, sei lá, mano, uma flopada absoluta, porque eu acho que não foi. Teve seus bons momentos, mas agora está passando pelos maus. E o que pra mim é perfeitamente normal. Inclusive, uma das justificativas que o Cellbit usou é que o público brasileiro não gosta de consumir muitos jogos indies. Ele acabou dando uma entrevista lá pro David Jones e ele falou a respeito disso. A gente tem muita sorte, assim, de ter essa comunidade que já esperava, né? O jogo já era muito hypado aqui no Brasil. E é um ponto, né? A gente tem o ciclo de desenvolvimento do Brasil, ele é muito complicado, porque, querendo ou não, a gente é um país que não produz muito jogo. Pelo menos não tanto quanto a gente deveria, sabe? Eu sinto que a gente tem um potencial gigante. Pô, 200 milhões de pessoas nesse país. A gente tem um potencial absurdo de fazer videogame. A gente tem muita cultura de videogame também, tipo, muitos criadores de conteúdo. Mas é complicado porque o consumidor do Brasil também não é muito focado em jogo independente. O brasileiro não compra muito jogo indie, olhando o escopo do Brasil inteiro, né? Óbvio que existe ali um público gamer nichado que consome jogo independente, inclusive é o que jogou Inimigo do Medo, por exemplo, mas a maioria dos desenvolvedores brasileiros, quando vai lançar, foca lá fora. Porque sabe que aqui dificilmente vai ter um público gigantesco que vai sustentar o desenvolvimento de anos de um jogo independente. Talvez, como eu falei pra vocês, isso aqui foi a primeira experiência dele criando o jogo. As próximas vezes que ele for fazer um jogo e tal, é só ele corrigir aonde ele errou, tá ligado? Pra não errar de novo. E se ele quiser atingir um público diferente, que ele muda um pouquinho mais o estilo, tenta fazer uma história um pouco mais diferente, algo pra você também ficar fazendo no endgame. E quem sabe, rapaziada, isso daqui pode dar mais vida pros seus jogos no futuro, se ele ainda quiser seguir esse estilo de jogo, né? E que eu até acho que o Cellbit não vai mudar tanto assim, porque é um tipo de jogo que ele gosta. Então eu sei que ele gostou e teve prazer em fazer isso. Então com certeza, se ele for fazer um outro jogo, ele vai fazer um jogo parecido. Vocês sabem muito bem, né, que o canal do Cellbit antigamente era ele decifrando vários enigmas de vários jogos indies que tinha por aí. Então é uma parada que ele gosta e não é de hoje. Se você não gosta desse tipo de jogo, mano, é só não jogar e deixar quieto ali e já era. Mas é muito ridículo quando a gente vê, né, o pessoal de, sei lá, ao invés de querer apoiar mais devs a produzir games brasileiros aqui e tal, o pessoal fica criando rivalidadezinha sem sentido e tal, só pra querer elogiar um outro. Mano, é a cara do brasileiro, né, cara? É aquilo, né? O pessoal não consegue elogiar um e não humilhar outra pessoa. Pra elogiar aquela pessoa que eles querem, eles têm que humilhar outra ali, tem que fazer uma comparação, mano, porque parece que eles não ficam se sentindo bem. Então só parem e apreciem ambos, rapaziada. Sei lá, mano, se você não gosta de um jogo e tal, você não precisa ficar humilhando o cara, sendo pro jogo dele flopar, porque vocês também têm que entender que quando você cria um jogo, principalmente assim, no caso do Cellbit, por exemplo, não foi só ele ali sozinho, teve toda uma equipe também que ele teve que pagar e tal, e a gente sabe que muitas pessoas também dependem disso. Eu sei que, tipo, muitas pessoas aqui que não gostam do cara, quer que o cara se dê mal, mas esquece também que a família desenvolvida nesses projetos todo aí, cara. O Cellbit não trabalhou sozinho, tem muita gente ali que também precisa de dinheiro pra sobreviver, fazendo e desenvolvendo jogos. Mas enfim, as pessoas, elas não ligam muito, né? Elas parece que gostam de ver e fazer essas coisas. O Twitter realmente é uma rede social que a gente não consegue ver, sei lá, o lado bem e o lado ruim das coisas. Sempre vai ver o lado ruim pros dois lados. Criam tretas totalmente desnecessários e fazem uns conflitos ali entre essas pessoas que não tem sentido, não tinha nenhum porquê disso aqui tá acontecendo. Porém, eu acho que eles não esperavam que tanto o André como também
também o Selbit, iria sair aqui dessa suposta treta criada aqui pelo Twitter de uma maneira tão positiva e pacífica, né, mano? Os caras, eles só estavam se zoando mesmo e acabou. Óbvio que eu acho que ninguém tava levando isso aqui a sério, né? Mas enfim, é isso, né, cara? Mais uma treta totalmente desnecessária que acabou acontecendo no Twitter, envolvendo dois nomes grandes, né, André Young e também o Selbit, onde o pessoal, pra elogiar o game do André, teve que humilhar ali o jogo do Selbit. Bom, é isso, né, cara? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Agradeço a todo mundo que ficou até o final desse vídeo, um abraço e até o próximo.